Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente começa esta edição falando sobre o número de motoristas que são parados pela fiscalização de trânsito no estado de São Paulo, que quase dobrou o número. A maioria não aceita fazer o teste do bafômetro. O número de motoristas parados em blitz, de lei seca, no estado de São Paulo praticamente dobrou no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Também cresceu em cerca de 30% a quantidade de operações para fiscalização. Segundo o Departamento de Trânsito de São Paulo, nos 6 primeiros meses deste ano foram fiscalizados mais de 201 mil veículos em estradas e vias públicas dos municípios. No mesmo período de 2023, a fiscalização parou quase 101 mil veículos, ou seja, a alta foi de 99%. Segundo o Detran, o uso de equipamentos mais modernos possibilitou que o resultado do teste saia em 5 segundos. Com isso, libera mais rápido o condutor sóbrio para que outro seja examinado. No geral, a negativa em assoprar o aparelho foi responsável por 5.570 das 5.900 infrações por alcoolemia. No primeiro semestre no estado, ou seja, 94% do total. Quem se nega a fazer o teste comete infração gravíssima. Recebe multa de mais de R$ 2.900, 7 pontos na carteira e pode ter suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A punição é a mesma quando o bafômetro confirma de mais de 0,05 microgramas por litro de álcool por litro de ar em quem assoprou o aparelho. E olha, agora mudando de assunto, as eleições deste ano no Brasil terão uma novidade. Além da escolha de prefeitos e vereadores, os 150 milhões de eleitores de 5 municípios também irão votar sobre a troca da bandeira. Será a primeira vez que as consultas públicas vão acontecer durante a votação dos cargos municipais. A alteração será possível por conta de uma mudança feita na Constituição em 2021. Até o momento, a Justiça Eleitoral já recebeu pedidos de consulta pública de 5 municípios de 4 estados do país, como, por exemplo, em São Luís do Maranhão, governador Edson Lobão também no Maranhão, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Luís em Roraima e 2 Lajeados, Rio Grande do Sul. Em Belo Horizonte, por exemplo, os mineiros vão poder opinar ali sobre uma mudança na bandeira da capital mineira. Já em São Luís do Maranhão, os moradores da capital maranhense vão opinar sobre a gratuidade nos ônibus a estudantes dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior. Se houver manifestação favorável no plebiscito, a Câmara Municipal vai discutir o passe livre estudantil em 2025. As manifestações contra e a favor aos temas ocorrerá apenas durante a campanha eleitoral, mas não será possível usar a propaganda eleitoral no rádio e também na TV. A consulta pode ser feita de 2 formas: manifestação prévia dos eleitores sobre a possível criação de uma lei, plebiscito nesse caso, ou manifestação quando a lei já foi feita, mas precisa da aprovação popular, nesse caso referendo. Neste ano, então, serão 4 plebiscitos em um referendo. O Brasil já contava com um modelo de participação direta nas decisões políticas, com a previsão de plebiscitos e referendos. Estas modalidades estão na Constituição com regulamentação em uma lei de 1998. A legislação prevê consultas em nível nacional, estadual e municipal com datas fixadas pela Justiça Eleitoral. A mudança de 2021, então, trouxe a previsão específica de consulta sobre temas de interesse local aprovados pelas câmaras municipais e com data certa para acontecer, nesse caso, as eleições locais. Na prática, então, neste formato será aproveitada a organização e a estrutura da Justiça Eleitoral na votação do primeiro turno para obter a votação da população aos assuntos, ou seja, a essas temáticas do cotidiano. E as bicicletas elétricas estão ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. No período de 5 anos, as vendas aumentaram mais de 280%. Além de serem apontadas como solução para alguns problemas de mobilidade urbana, como o trânsito, por exemplo, os fabricantes prometem modelos mais acessíveis.
A bicicleta elétrica veio para ficar e facilitar a vida do consumidor. O mercado está em franca ascensão. As pessoas encontraram na bicicleta elétrica uma forma saudável de se movimentar pelas cidades, sem perder tempo e sem fazer muito esforço. Em todo o Brasil, a procura por esse tipo de bicicleta, movida não somente a pedal, mas também por uma bateria, tem crescido muito. As razões pela transição de automóveis para bicicletas elétricas variam, como, por exemplo, o custo de manutenção mais baixo, sustentabilidade e rapidez, de acordo com os usuários. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e Similares, o aumento na produção das bicicletas elétricas em 2023 foi de 5,5%. O principal fator para o crescimento das bicicletas elétricas foi uma mudança nas baterias, que fez com que as bikes ficassem mais leves e fáceis de pedalar. Outro ponto facilitador foi a aprovação recente do Conselho Nacional de Trânsito de uma resolução que define as regras para uso em vias públicas de bicicletas elétricas. O Conselho dispensou a obrigação de placas ou de habilitação para as bicicletas com pedal assistido e liberou seu uso nas ciclovias. Sobre os valores, uma bicicleta elétrica não sai menos de R$ 5.000 ou R$ 6.000. Já os modelos mais completos e tecnológicos podem chegar a R$ 70.000. Por isso, muita gente, especialmente os entregadores, recorrem ao kit conversão, que coloca bateria e motor numa bicicleta comum. Nesse caso, o investimento fica em torno de R$ 2.000 a R$ 3.000. De olho na expansão desse mercado mais popular, existem empresas que já estão trabalhando no modelo de elétrica mais barato. O segredo está na bateria. A maioria dos modelos tem autonomia de 100 quilômetros, mas as pessoas pedalam em média 20 quilômetros. Então, o objetivo é desenvolver uma bateria com uma autonomia menor, que possa atender aos ciclistas da mesma maneira. Com isso, o valor da bike elétrica pode cair 20% quanto ao preço final. E olha, essa notícia agora é para os apaixonados por futebol. A camisa que o Diego Maradona usou na semifinal da Copa do Mundo de 86. No campeonato entre Argentina e Bélgica está sendo leiloada. Quem arrematar a peça vai levar para casa uma parte da história do futebol mundial. Após o jogo, Maradona trocou de camisa com o goleiro belga Jean-Marie Pfaff, com quem a coleção da camisa permaneceu desde então. Em 2016, Maradona autografou a peça em um encontro com o ex-goleiro e escreveu uma dedicatória para o simpático Jean-Marie. Notícia agora para quem é apaixonado por futebol. A camisa que o Diego Maradona usou na semifinal da Copa do Mundo de 86, numa partida entre Argentina e Bélgica, está sendo leiloada. Quem arrematar a peça vai levar para casa uma parte da história do futebol mundial. Após o jogo, Maradona trocou de camisa com o goleiro belga Jean-Marie Pfaff, com quem a coleção da camisa permaneceu desde então. Em 2016, Maradona autografou a peça em um encontro com o ex-goleiro e escreveu uma dedicatória para o simpático Jean-Marie, com todo o meu carinho. Diego. Além do fato de ser autografada, a camisa tem valor especial pelo fato de Maradona ter marcado os 2 gols da vitória da Argentina no segundo tempo, usando a peça, aumentando sua lenda crescente, conforme descreve o site da Sotheby's. A Argentina venceu o jogo por 2-0 e se classificou para a final do Mundial do México, derrotando a Alemanha Ocidental por 3-2 e conquistou o título. Maradona também recebeu a Bola de Ouro como o melhor jogador da competição, no caminho de se tornar o que muitos acreditam ser o maior jogador de futebol de todos os tempos. Também foi na Copa de 1986 que Maradona marcou o famoso gol da mão de Deus e o gol do século nas quartas de final contra a Inglaterra, já gravando ali seu nome na história do Mundial. Muito bacana, né? Esta edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até mais.